uma questão muito importante de entender é qual a diferença entre caminho absoluto e caminho relativo. Muitas pessoas se perdem no terminal, no que se refere à localização de diretórios. Por exemplo, veja que aqui eu tenho um terminal, tenho o prompt, onde indica que eu estou logado como usuário root, @egeekedbookstore. Esse egeekedbookstore indica o quê? O nome da máquina que eu estou. Esse til representa, após os dois pontos, o diretório pessoal do usuário que eu estou logado no momento. Então, se eu der pwd, ele vai falar para mim, olha, eu estou no diretório /root. Se eu estivesse autenticado com o usuário Linux e executasse pwd, esse til representaria /home /linux. Ou seja, o til faz referência ao diretório pessoal do usuário. De modo que, se eu acesso com cd espaço til, eu vou acessar o quê? Eu vou acessar o diretório pessoal. Então, se eu der um pwd, veja que eu ainda me mantenho com o localizado no diretório /root. Então, o caminho relativo é isso. Dependendo do contexto, eu executando cd til, eu vou para um local ou vou para o outro. Neste caso, depende do quê? De qual usuário, com qual usuário eu estou autenticado. Então, esse aqui é um caminho relativo. Outro exemplo de caminho relativo. Se eu colocar aqui cd espaço ponto, eu vou para o diretório corrente, o diretório que eu estou no momento. Ou seja, na verdade, eu não vou para lugar nenhum, eu me mantenho onde eu estou. Então, cd espaço ponto, isso aqui indica diretório corrente. Por exemplo, se eu tivesse um comando aqui dentro desse diretório /root, um script, e eu quero indicar para o sistema, olha, executa este arquivo que está nesse diretório, eu colocaria ponto, barra e o nome do script. Tá? No caso, não tem esse arquivo aqui na minha máquina, é só um exemplo. Para indicar, olha, executa esse script, mas esse script está aqui nesse diretório corrente, nesse diretório atual. Ok? Se eu colocar cd espaço ponto ponto, eu vou para o diretório pai. Quem é o diretório pai do /root? É a barra. Então, se eu der um pwd, ele vai falar que eu estou na barra. Ou seja, é relativo porque eu não sei exatamente para qual diretório que eu vou, porque isso depende do diretório que eu estou no momento. Como eu sei que eu estava no /root, ao dar cd espaço ponto ponto, eu vou para a raiz. Mas é relativo porque também depende do contexto. Então, lembrando que o diretório raiz é o diretório pai de todos os outros. Tá? Então, ele é a minha raiz da árvore de diretórios. Okay? Se eu colocar cd espaço hífen, eu vou para o diretório que eu estava anteriormente. Por exemplo, eu vou lá no /tmp. Isso aqui é caminho absoluto. Por quê? Eu estou utilizando a raiz até o diretório que eu quero acessar, no caso o tmp. Ou seja, caminho absoluto é o caminho completo da raiz até onde eu quero acessar, seja um arquivo ou um subdiretório. Então, ok, eu estou no pwd, certo? Se eu der cd espaço hífen, eu vou para a raiz, que era o diretório que eu estava anteriormente. Então, esse hífen também representa um caminho relativo. Ok? Bom, vamos virar o usuário aluno. su espaço aluno. Ok, estou com um usuário comum, um usuário sem privilégio de administrador. Então veja que eu virei aluno na mesma máquina. Qual que é o diretório que eu estou no momento? Raiz. Ok? Esse cifrão indica que eu estou com um usuário comum. O símbolo de cerquilha, o jogo da velha, tem vários nomes, né?
indica o usuário root. No caso aqui eu estou como usuário comum. Ok. Vamos ao TMP. Vamos dar um pwd, então no momento eu estou em /tmp. Se eu der um cd espaço ponto, eu vou continuar no mesmo lugar. Para eu verificar com qual usuário eu estou autenticado no momento, ou eu olho no prompt, ou executo o comando whoami. Quem sou eu? Então ele está falando aí, você está autenticado com o usuário aluno. Pode acontecer do prompt não estar configurado dessa forma, indicando o nome do usuário e a máquina, tá? Apesar de ser incomum. Então estou com o usuário aluno. Se eu colocar aqui cd til, eu vou para onde? Vou para /home /aluno. pwd, confirmo que eu estou em /home /aluno. Então veja que esse til aqui é um caminho absoluto que representa o diretório pessoal do usuário em questão. Se eu colocar cd ponto ponto, eu vou para o diretório pai do diretório que eu estou atualmente, que é o /home /aluno. Então eu fui para /home. Se eu der um cd hífen, eu vou para o diretório anterior. Qual diretório anterior? /home /aluno. Outra coisa, se eu quiser subir 2 níveis na árvore, coloco cd ponto ponto barra ponto ponto. Então ele vai para o diretório raiz. Ok? Então o caminho absoluto sempre vai começar de barra, tá? E vai até aquilo que você quer acessar. Bom, vamos seguindo. Então toda vez que eu quiser saber o local onde eu estou, comando pwd. Então isso aqui te ajuda a não se perder na raiz, na árvore de diretórios. Ok? Olha que interessante. Quando você executa o comando ls, veja que você não precisa indicar o caminho absoluto desse comando, ou seja, onde ele está. Qual que seria o caminho absoluto? Se eu colocar aqui o it ls, eu vou descobrir onde está o comando. Então, se eu colocar /bin /ls, o comando também vai ser executado. Ok? Então aqui eu estou utilizando o caminho absoluto, mas para comandos não é interessante você ficar digitando o caminho absoluto porque não é prático. Existe uma variável de ambiente chamada path, que vai ser explicado melhor futuramente, que indica em quais diretórios o sistema vai buscar esses executáveis. Então, por exemplo, o ls está em /bin. Então eu tenho aqui no meu caso 1, 2, 3, 4, 5 diretórios que serão usados como locais onde serão buscados os comandos que eu tento executar no terminal. Ok? Tem alguns comandos que não estão em diretórios, eles estão embutidos no próprio shell, no próprio terminal. Tá? É o caso, por exemplo, do comando cd. Então esses comandos que exigem uma velocidade maior para funcionar, eles são embutidos no próprio kernel. São comandos internos. Mas por enquanto ainda não se preocupe com isso. É porque pode acontecer de você, por exemplo, dar um it cd e não encontrar ele em nenhum diretório. É porque existem comandos internos. Geralmente são comandos que requerem uma velocidade maior para executar. Então, por exemplo, comandos que você utiliza para programar em shell, por exemplo, um for, para fazer uma estrutura de repetição não vai estar. Um if não vai estar. Ok? Então é interessante fazer essa observação. Ok? E é interessante fazer essa observação quando você também tenta acessar um arquivo executável, um comando que pertence ao administrador, ou seja, está lá no /sbin e você está como usuário comum. Então, se eu colocar aqui echo cifrão path, veja que ele não tem o /sbin entre os diretórios na variável de ambiente deste usuário, ou seja, ele não tem acesso àqueles comandos administrativos. Tá? Então, quando você, por exemplo, for dar um it if config, que é um comando administrativo, ele não vai mostrar. Por quê? Porque você está como usuário comum. Tá? Agora, se eu virar o usuário root, su espaço hífen, o importante desse hífen na hora de usar o comando su é que você vai carregar as variáveis de ambiente daquele usuário que você vai se tornar. Por isso é importante sempre colocar o hífen. Olha só. Se eu colocar aqui echo cifrão path,
Veja que aqui eu tenho o /sbin. Então eu tenho uma variável de ambiente path para cada usuário no sistema. Então se eu colocar aqui o ifconfig, ele vai mostrar para mim a localização desse executável. Ok. Então o caminho relativo vai ser acessado por meio daquele ponto, hífen, til, etc. Tá? Outra forma de caminho relativo, por exemplo, eu disse que o ls está localizado onde? No /bin. Então se eu entrar em /bin e colocar aqui ./ls, isso aqui é caminho relativo. ./ls, porque o ponto indica o seguinte, o ls, eu estou falando para o terminal, está aqui no diretório corrente. Tá? /, indica isso. O ls está aqui no diretório corrente, então executa ele para mim a partir deste local. Isso aqui é caminho relativo. Ok? Bom, seguindo. Então, se a gente entrar, por exemplo, em /usr, /share, /doc, dou um pwd, ele vai me falar que eu entrei nesse diretório. Se eu colocar cd ... ele vai subir 2 níveis e vai para o usr. Ok? Então é importante entender bem essa questão do caminho absoluto e caminho relativo, para que você não se perca na árvore de diretórios.